Ultra velocidade de verdade só na Júpiter Internet. O melhor suporte técnico, Wi-Fi 6 e uma promoção imbatível. Plano residencial de até 700 MB por apenas R$ 9,90 na primeira mensalidade. E o melhor, só vence um mês após a instalação. Corre para a Júpiter, aqui a sua conexão é em ultra velocidade. Salve, salve! Estamos começando mais um episódio do podcast Autismo em Foco. E hoje nós vamos falar de AVD, Atividade de Vida Diária, na perspectiva da psicologia. E a nossa convidada especial de hoje já está por aqui, Priscila. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda ao podcast Autismo em Foco. A Priscila Alencar, que é mãe atípica, professora e também estudante de psicologia. Seja bem-vinda, Priscila. Olá, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês para a gente dividir alguns conhecimentos. Opa, muito bem. E antes da gente falar sobre a atividade de vida diária, né, na perspectiva da psicologia, vamos apresentar para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento os nossos apoiadores aqui do podcast Autismo em Foco. Estamos trabalhando com o apoio cultural da doutora Paula Monteiro, neuropsicóloga, que atende ali na Cidade Nova, e a agenda dela está aberta toda sexta-feira pela manhã na Clínica Crescer. Nós trabalhamos também com o apoio cultural da Rema Dedetização, controle de pragas e vetores, há mais de 10 anos em Marabá e região. Atenção, você que quer um controle aí das pragas e vetores na sua casa e também na sua empresa, procure agora mesmo a Rema Dedetização. Ok? Olha, nós temos também, vamos lá, meu diretor, acho que a gente tem a nossa campanha, né? Vamos falar aí da nossa campanha do Natal. Olha aí, campanha Natal em Foco. Doe brinquedos novos ou usados em bom estado, claro. Você pode fazer a entrega aqui na sede da MESP, na Folha 17, quadra 02, lote 22, Nova Marabá. E temos o contato, o nosso e-mail, podcastautismoemfoco@gmail.com. Temos também a nossa rifa. Ajude, com apenas R$1 você estará concorrendo a um kit Lili. No dia 17 de dezembro estaremos fazendo o sorteio desse kit. Então, a partir de R$1 você vai estar contribuindo para a continuidade desse trabalho do podcast Autismo em Foco. O nosso Pix é o podcastautismoemfoco@gmail.com. E temos também o certificado para você que está nos assistindo, nos acompanhando aqui nesse episódio. Está no comentário fixado, nosso diretor já deixou aí para você fazer o certificado de hoje. Vamos lá, então vamos conversar aqui com a nossa convidada, ela que é mãe atípica, vai estar falando com a gente sobre essas questões da atividade de vida diária na perspectiva da psicologia. No episódio passado, Priscila, nós conversamos com uma terapeuta ocupacional que também falou dessa temática. E agora a gente quer te ouvir na perspectiva da psicologia. Você que é estudante de psicologia, pode nos falar o que vem a ser essa AVD, né? A chamada AVD, ou atividade de vida diária. Principalmente para os autistas. Eu te perguntei aqui nos bastidores, você me disse que é mãe atípica também, tem 2 filhos autistas, eu também sou pai atípico. O Eriomar, que é um dos apresentadores aqui do podcast, também ele é avô atípico, tá? E a gente criou o podcast Autismo em Foco nesse objetivo de trazer conhecimento, levar informação para as pessoas que estão nos assistindo toda quarta-feira aqui diretamente da MESP TV. Conta pra gente o que vem a ser a AVD. Pois é, como já foi falado, são atividades de vida diária Sim. que são fundamentais para desenvolver habilidades nas crianças ou mesmo adolescentes, adultos, que têm algum tipo de neurodivergência, né? Sim. E
A gente pode trabalhar com a rotina, fazer uma rotina e colocar as ABDs nessa rotina para a criança. É interessante, desde criança, começar a trabalhar dessa forma, porque eles vão crescendo e vão se acostumando a entender a organização do ambiente, a higiene pessoal, Sim. né? Tudo que necessita para ter mais autonomia na vida adulta, né? A gente, enquanto pai atípico, a gente tem uma certa dificuldade com nossos filhos, principalmente na questão do calçado. É verdade. Não é verdade? Uhum. Calçado com cadarço é complicado. Que estratégias você nos sugere, que a gente possa fazer para que os nossos filhos consigam, dentro aí da atividade de vida diária, calçar o sapato? A gente sabe que não é muito fácil, né? Até para quando a gente era criança, a gente teve uma dificuldade também. Mas, assim, para os autistas é mais complicado ainda. Que estratégias você sugere que os pais que estão nos acompanhando agora nesse momento, que estão com essas dificuldades com seus filhos na questão do calçado, que estratégias eles podem utilizar para que seja mais fácil, assim, a aprendizagem dos seus filhos na questão do calçar o sapato? Então, uma habilidade que já exerce muito da criança, né? Já cobra demais da criança calçar um sapato com cadarço. Então, quando eles são pequenininhos, a gente procura deixar eles mais confortáveis, né? A gente coloca uma sandalinha, aquela de velcro, né? Que abre e fecha com mais facilidade. Eles vão crescendo e aí vai surgindo a necessidade do sapato, do tênis, né? Para ir para a escola, algo mais fechado. Só que assim, a gente precisa compreender que cada autista é único e tem uns que pode ser que nunca conseguirão calçar um sapato fechado devido à sensibilidade que é muito grande. Tem outros que já vão querer. Já vão, aos poucos, né, irão conseguindo essa habilidade de permanecer calçado. E outros vão até mesmo desenvolver a habilidade de fazer o seu laço, de amarrar o seu sapato sozinho. E aí o que acontece? Entra a paciência. Entra muita paciência. Não pode desistir. Em casa, se a criança tiver um tempo pela manhã, digamos que chegou da escola 11h30, ela vai para a terapia só 2h da tarde. Se quiser trabalhar nesse períodozinho por uns 10 minutos, nada que vá cobrar tanto da criança, né? Porque geralmente eles ficam estressados, né? Eles ficam sem paciência quando a gente está cobrando algo assim. Mas é assim, uma gotinha a cada dia resolve. Fazer esse treinamento diário, né? Sim. E assim, quando eles são menorzinhos, mostrar o sapato, até mesmo comprar alguma coisa, aqueles sapatinhos com brilho, com algo a mais. E depois calçar e mostrar, tentar chamar atenção. Até mesmo brincar com os cadarços, tirar só os cadarços e dar para eles brincar, fazer alguma coisa. Aí falar, olha, esse cadarço pertence ao tênis, vamos colocar aqui. Olha, pode colocar o primeiro pedacinho aqui nesse buraquinho, deixa eu ver se você consegue, né? Aí, dependendo mesmo de cada criança, pode ser que ele se interesse, pode ser que não. A minha filha tinha muita dificuldade de calçar sapato, muita mesmo. Ela é autista nível 1 de suporte, com comorbidade de TDAH, então era bem complicado ela permanecer calçada também. Sim. Só que com o passar do tempo, ela foi conseguindo. Então hoje ela já consegue calçar o sapato sozinha? Hoje ela gosta de tênis, gosta de sapato. E como ela já tem 15 anos, ela calça desde cerca de 10, 11 anos, ela calça sozinha. A questão das crianças atípicas, no caso, autistas em si, é a gente ter paciência, é a gente entender que eles têm aquela dificuldade e que não adianta a gente querer traçar um plano que eles vão executar naquele tempo que a gente queira. Sim, né? Cada criança, cada um tem o seu tempo realmente para desenvolver. E como eu passei, a diferença dos dois são de 8 anos, né? Então eu passei a experiência com a minha filha de nível 1, TDAH,
Aí, depois de 8 anos, veio meu filho. Aos 2 anos, veio o diagnóstico de autista, né? Sim. Só que nível 3, com deficiência intelectual. E os dois são completamente diferentes, né? Então, eu tenho dentro de casa, assim, uma escola, digamos assim, né? Com crianças bem diferentes, de idades diferentes e também de muitas diferenças de ações. O meu filho, ele Sim. gosta de guardar a sandália. Então... Ele não calça sapato, mas ele gosta de guardar no lugar. A minha filha já deixa tudo jogado e gosta de calçar o sapato. Então, é bem diferente, né? Uma criança da outra. Sim. Diretor, vamos falar um pouco do cartão. A gente tem um cartão aqui, Priscila, que é o nosso cartão de descontos da Amesp, e em parcerias com várias clínicas, lojas aqui em Marabá, em Conceição do Araguaia, Ulianópolis, também Itupiranga. E nessas cidades a gente tem uma integração com outras instituições. Por exemplo, aqui nós temos o cartão em parceria com a Rampa, em Conceição do Araguaia com a Unidos pelo Autismo, em Itupiranga com a AFAI, em São Domingos do Araguaia nós temos lá o pessoal da Mazda, que é as mães de autistas de São Domingos do Araguaia. Nós temos também lá em Palestina, a Unidos pelo Autismo. E assim, a gente vem a cada dia fazendo esse network, essa integração. E o podcast Autismo em Foco está completando 1 ano agora no dia 19 de setembro. E a gente resolveu lançar o nosso cartão alusivo, né, a esse 1 ano de existência do podcast. Então, por apenas R$40 por ano, você pode ter acesso a diversos benefícios em Marabá com nossos parceiros. Nós temos várias lojas, o diretor vai mostrar para a gente quais são as lojas que são parceiros nossos. Aí é no site, viu? Nós temos um site que mostra tudo. Eu estou vendo ali, ó, não sei se você já enxergou, o parceiro ali, o Faz Tudo. Mostra aí, diretor, para a gente. Tem o Faz Tudo, que é o esposo da Priscila, né? Isso. Também faz parte aqui do nosso hall de empresas que fazem parte aqui do cartão de descontos. Olha só, nós temos ali no topo, né? Já temos ali os nossos 2 apoiadores, que é a Paula Monteiro e a Rema Dedetização. Ó, BP Psicomotricidade, que é do Bruno. Tem o Bocão Autopeças. Então, são várias empresas, Bucali, Odontologia, Unilaços, lá de Conceição do Araguaia, Coxinha e Companhia de Conceição do Araguaia, Desenvolvimento, que é de Conceição do Araguaia, já participou aqui do nosso podcast no episódio passado, a Drogaria Nacional de Conceição do Araguaia, a Tic Tac Clínica de Conceição do Araguaia. São várias lojas, ó, Autismo é uma loja virtual, né? Uma loja de roupas que vende só roupas direcionadas aí para o nicho do autismo. A Ludmila Almeida Prata 925, também é uma empreendedora atípica. Acho que você também está no grupo, né, das empreendedoras atípicas. Sim, estou. Aqui de Marabá. Temos também, ó, a Clínica Desenvolva, Arroz e Salgados lá de Itupiranga, ó, a Sabores da Maria de Itupiranga, da Loruama. Então nós temos várias empresas e você pode observar que tem várias clínicas também, ó, a Desenvolva, a Espaço Singular, Nutrimente, a Instituto Neurocriar, a Jéssica Duarte, psicopedagoga. Deixa eu ver quem mais aí. Ó, quem entrou mês passado, a MR Laboratório, que é um laboratório de análise clínicas aqui de Marabá. Temos a Clínica Nina, da Alice, a Reabilite, lá do Dr. Rafael, com a doutora Raquel. A Roberta Araújo, psicopedagoga. A clínica lá de Ulianópolis, a Nutrição e Saúde, tá? É uma nutricionista lá de Ulianópolis, também uma parceira nossa. Nós temos aí uma confeitaria, ó, Sisters Confeitaria, também de uma empreendedora atípica.
A Unidos Educação Parental também faz parte. Então são várias empresas, temos óticas, temos lojas para autopeças, e a gente está em busca de mais empresas para fazerem parte desse hall. Então você, empresário que quiser fazer parte do hall de empresas aqui, do cartão de descontos da Amesp, pode entrar em contato conosco, que você vai estar contribuindo para uma comunidade que está crescendo a cada dia e vem agregando mais e mais pessoas que vão usufruir desses benefícios. Vamos lá, temos mais destaque, diretor? Não, né? Beleza. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, a gente está falando com a Priscila Alencar, que é mãe atípica e também estudante de psicologia. Priscila, conta pra gente, a gente falou um pouco da atividade de vida diária e falamos aí da questão do calçado. Conta pra gente, porque sempre quando vem uma profissional ou um profissional que é mãe ou pai atípico, a gente toca também no assunto da questão de ser mãe ou pai atípico. Conta pra gente como é que foi a história assim, do diagnóstico dos seus filhos. Claro, de maneira resumida, porque a gente tem um tempo aqui, mas conta pra gente, porque assim, sempre quando a gente recebe uma mãe atípica, a gente quer ouvir da história, dos desafios, das conquistas diárias, quando diz respeito à questão tanto do diagnóstico e também das terapias. Sim, a minha filha começou a estudar com 3 anos, Certo. e ali eu percebi que ela era muito hiperativa, né? Desde quando nasceu, eu vi que ela era hiperativa. E então eu procurei ajuda psicológica, porque tinha uma suspeita, né? Eu tinha uma suspeita dela ser TDAH, e procurei uma doutora até aqui da cidade, Alessandra Silveira, muito antiga aqui na cidade, psicóloga. Sim. E cheguei já falando, doutora, ela tem TDAH. Aí ela, não, calma, primeiro tem que fazer Os testes. Tudo. isso, algumas avaliações, algumas sessões, para depois poder fechar um diagnóstico. Aí eu, tudo bem, então. E fizemos 4 a 5 sessões e realmente ela era TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o TDAH dela é bem misto, só que a desatenção é maior. É muito grande. Então, ela passou para procurar um neuropediatra. Na cidade, na época, não tinha, porque foi no ano... agora deixa eu ver se eu lembro. 2009? 2010. Não, 2012, 2013, por aí. Então, eu fui em São Luís, fui em Belém, Imperatriz, eu fui em muitas capitais, porque a primeira neuropediatra que eu fui já passou logo Ritalina. Eita! 4 anos, uma criança já começar a tomar Ritalina, né? Então, eu achei muito forte, não concordei. E comecei a procurar outros neuropediatras, né? Em outros locais. Mas todos falavam a mesma coisa, né? Então, eu decidi, eu não vou dar remédio para minha filha, vou só tentar desenvolver ela o máximo que eu conseguir sozinha e também com a ajuda dos profissionais. Então, ela participou, né, desde os 4 anos das terapias com psicólogo, TO, fono, né, todos os profissionais, mesmo multiprofissionais, né? E ela conseguiu desenvolver bastante. Pena que existia algo a mais. E eu também ficava, nossa, ela é tão diferente das outras crianças, é só um TDAH mesmo. E depois que eu tive meu filho, aos 2 anos, eu identifiquei que ele era autista, né? Como eu trabalhava em escolas, professor e tudo. Então, acompanhava muitas crianças atípicas também. Na época nem existia esse termo, né? Era especiais, que a gente falava, né? E levei meu filho com a doutora Sara Jasper e realmente não tinha como negar, né? Ele era autista. E ela identificou o autismo na minha filha. E aí eu falei, não, doutora, ela só é TDAH. E nisso eu tive que fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Outra, mas foi muito bom porque eu fiz com a doutora Paula Monteiro, que é uma excelente profissional, e ela conseguiu identificar. Na verdade, ela até repetiu alguns testes,
para identificar mesmo o autismo na minha filha, porque como ela já tinha sido muito desenvolvida pelos profissionais, como já estava grande, já estava com, creio que 11 anos, 10, Sim. por aí, então ela não era uma criança assim com tanta característica de autista, mas tinha, né? Então alguns testes ela repetiu e foi muito bom, porque tirou mesmo aquela dúvida, né, se era ou não. E ela é autista nível 1 de suporte com comorbidade TDAH, porque o TDAH sobressaía, Sim. né? Ela é super hiperativa, muito desatenciosa. Então, as características do TEA ficavam mais escondidinhas, ainda mais as meninas que camuflam muito, né? As meninas são bem mais desenvolvidas do que os meninos. E eu tenho um casal dentro de casa de autistas, né? Então, eu sei bastante. Então, faz as comparações, né? Isso, o TEA do menino, geralmente, ele é mais exposto, né? Certo. E da menina fica ali, mais camufladinho. Muito bem. Vamos retomar um pouco aqui ao assunto das atividades de vida diária. Queria fazer uma pergunta mais específica em relação qual o papel do psicólogo, né, nessa questão da avaliação e no desenvolvimento de intervenções para promover essa maior independência, né, nas atividades de vida diária em pessoas que certamente, de certa forma, têm algumas limitações cognitivas e transtornos, né, mentais, alguma coisa assim do tipo, ou autismo, alguma comorbidade que vai ali interferir nessas questões de ter uma independência, né? Qual o papel do psicólogo para atuar diretamente com essas pessoas, para que essas questões sejam reduzidas ao longo do tempo? Sim, a gente chama de criar habilidades, né? Certo. Eles precisam desenvolver as habilidades para se tornarem pessoas mais autônomas, independentes. Então, o psicólogo, ele tem um papel fundamental, junto com o terapeuta ocupacional, claro, para desenvolver essas habilidades nas crianças. A gente fala assim em autista, mas na verdade, Sim. qualquer criança PCD, qualquer criança que seja neurodivergente, né, adolescente também, precisa passar por esses profissionais, principalmente através do ABA, né, que é a análise aplicada análise do comportamento aplicado. Inclusive, eu estou fazendo uma pós em ABA também. Também. É importante. Eu tento muito aprender para tentar desenvolver com os meus filhos, por mais que seja super cansativo. Parece assim que aquele ditado, né, que o santo de casa não faz milagre. Parece que ele acontece muito. Só que assim, a gente às vezes não consegue enxergar, mas sim, a gente acaba desenvolvendo eles aos pouquinhos. E os profissionais, os psicólogos, eles precisam bastante ter essa formação em ABA para poder lidar com os autistas. Sim. Porque é a partir dali que eles vão ensinar essas habilidades, né? Eles precisam aprender a ter higiene, o autocuidado, né? Geralmente, os autistas ou alguma criança também que tem deficiência intelectual, como meu filho, eles têm uma rigidez maior. Né? O cérebro parece aquele cérebro preguiçoso. A gente até fala, esse daí é preguiçoso. Meu filho mesmo... Vai mais devagar. Né, ele é todo devagar, ele é todo mais lentão. Grita que só, mas só que ele é mais lentão, né, para fazer as coisas. Então, a gente precisa estar ensinando. E com mais calma ainda, aos pouquinhos, e no tempo dele. Né? No caso, a ter autocuidado. O meu filho não tem, ele não sabe realmente o que é isso. A minha filha, ela tem também uma dificuldade muito grande de higiene até hoje, né? Infelizmente, mas eu creio que vai melhorar conforme ela crescer mais um pouquinho. E precisa também desenvolver a autonomia do se vestir, de tirar a roupa, né? De guardar tudo que tem de pertence em casa. Porque eles precisam serem autônomos, né? A gente precisa estar treinando. Comer sozinho, Comer sozinho. A gente precisa estar treinando para ser realmente independentes, né? Nós pais não podemos
por mais que sejam crianças diferentes, né, com o cérebro diferente, com o neurodesenvolvimento diferente, mas eles precisam viver sem a gente. Verdade. Então, a gente precisa insistir, persistir muito nas atividades de vida diária. Infelizmente, só as terapias com os médicos não conseguem ensinar tudo o que eles precisam aprender. Então, entra nós, pais, que devemos estudar muito, por isso que eu também estudo muito, né? O último curso agora, psicologia, para poder compreender, para saber como ajudá-los, porque eu vi a grande necessidade e que os profissionais sozinhos não iriam conseguir. E foi a melhor escolha que eu fiz e faço até hoje, de continuar estudando, continuar pesquisando, para tentar ajudá-los. Então, você aconselha que os pais também possam fazer o mesmo que você está fazendo, né? Sim. Estudar para poder entender. O que é o conhecimento? O conhecimento é uma libertação. Né? O conhecimento nos torna libertos. Quando a gente conhece algo, a gente não comete mais, geralmente, aquele erro, né? Por não conhecer. Então, às vezes, a gente está errando ali na criação do nosso filho, principalmente o atípico, protegendo demais, né? Dando uma liberdade maior, deixando ele à vontade Sim. demais, por pensar que ele é diferente, por pensar que ele não vai conseguir. E quando a gente estuda, quando a gente procura os profissionais, conversam com eles, pede ajuda para eles, ou sozinhos mesmos, né? A gente vai e consegue aprender com um podcast desse, com uma leitura. Inclusive, tem os livros que ensinam muito sobre atividade de vida diária. Que livros você... Olha, deixa eu pegar um bem qualquer aqui. coisa, você depois passa uma relação de quais livros, né, a gente poderia indicar para os pais que estão nos acompanhando agora nesse momento. Enquanto a Priscila... Já encontrou, Priscila? Sim. Ah, legal. Passo então... a Passo, Seu Caminho, de Margarida. E assim, vem também a rotina de AVD, que é a atividade da vida diária, né? Não é muito baratinho na casa pedagógica, da Casa Pedagogo, mas são investimentos que a gente precisa fazer. Qual é o nome do livro, novamente? Passo a Passo, Seu Caminho. Passo a Passo, Seu Caminho. Margarida H. Aí acho que é Windows. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É diferente esse sobrenome. Windrose. Windrose. É da Margarida. Passo a Passo, Seu Caminho. É o nome do livro. É a terceira edição aqui. A gente, às vezes, investe em brinquedos. Tem rotina. Ganha um grátis, né? Ganha um, né? De atividade de vida diária. Quando compra esse livro, aqui nessa... Sim, é um baralho. Legal. Um baralho, né? Cartinhas, né? Que mostram as atividades que a criança pode desenvolver. Tá ensinando ali como ela ir ao banheiro, tudo, né? Certo. Assim, a gente sabe também que é bastante difícil a criança se desenvolver como a gente quer, no tempo que a gente quer. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Eu consegui desfraldar o meu filho aos 4 anos e meio. Quando a gente precisa mudar o ambiente de banheiro, ele tem um regresso, né? Ele começa a ter medo do banheiro. Ele tem muita dificuldade em banheiro de qualquer lugar, só em casa mesmo. Sim. Aí ele precisa estar nos horários certos em casa, porque ele já teve 2 vezes infecção urinária. Então, assim, a gente sabe que tem alguns medos, né? Algumas dificuldades que eles vão demorar um pouquinho mais para desenvolver. Certo. E a questão do banheiro é né? Eu vejo muitos autistas também que têm dificuldade de ir ao banheiro. E o que a gente pode fazer é só ter paciência com eles. Muita paciência e insistir. Muito bem. Dando continuidade aqui ao nosso podcast, diretor, vamos falar mais um pouquinho aí dos nossos apoiadores, só para dar um reforço, e aí a gente vai para a parte final. Nós estamos chegando no final dessa conversa aqui com a Priscila. Olha, vale destacar que a gente tem o apoio cultural da doutora Paula Monteiro, a nossa neuropsicóloga, atende ali na Cidade Nova, na Clínica Crescer, e
manda avisar que está com a agenda aberta, tá? Toda sexta-feira pela manhã. Então você pode entrar em contato com a Clínica Crescer e você pode agendar ali uma avaliação neuropsicológica completa. Essa daí eu garanto, viu? Foi ela quem fez a avaliação das minhas filhas e teve um diagnóstico preciso, ajudou a fechar o diagnóstico com o neuropediatra e foi de grande relevância essa avaliação feita pela Paula Monteiro, que é a nossa neuropsicóloga. Trabalhamos também com o apoio da Hemadedetização, controle de pragas e vetores há mais de 10 anos em Marabá e toda a região. Então, atenção aí, você que quer fazer o controle de pragas e vetores na sua casa e também na sua empresa, procure agora mesmo a Hemadedetização, qualidade, competência e profissionalismo acima de tudo. Vamos lá, meu diretor, temos também a continuidade aí da nossa campanha, né? Estamos com a campanha Natal em Foco, doe brinquedos novos e usados em bom estado. Você que quiser fazer a doação, vem aqui na Folha 17, quadra 02, lote 22, na Nova Marabá, aqui na sede da MESP. Você pode deixar aqui com a gente, ou você pode entrar em contato pelo nosso e-mail, podcastautismoemfoco@gmail.com. Temos também a nossa rifa solidária em prol da continuidade dos trabalhos aqui do podcast Autismo em Foco. Nós estamos completando um ano, estaremos completando um ano no dia 19 de setembro agora. E a nossa rifa é apenas R$1, tá? Com apenas R$1 você adquire a rifa para concorrer a esse kit Lily. No dia 17 de dezembro estaremos fazendo esse sorteio com a transmissão ao vivo, onde a gente vai estar distribuindo os brinquedos e também fazendo esse sorteio. Então você pode adquirir a rifa através do Pix, podcastautismoemfoco@gmail.com. Com apenas R$1 você já ajuda a fortalecer esse podcast que vem toda semana, toda quarta-feira, trazendo uma temática diferente, um profissional diferente, uma mãe diferente, um pai diferente, trazendo um pouco da realidade do autismo aqui em Marabá e toda a região. Nós já recebemos aqui, Priscila, pessoas de vários municípios, né? Temos, na nossa região sul e sudeste do Pará, nós temos 39 municípios, incluindo Marabá. E nós fizemos aqui as super lives, onde nós recebemos mães e pais desses municípios, de Santana do Araguaia a Paragominas. Nós tivemos até fora da nossa região, né? De Anajás, de Tailândia. Tivemos presença também de forma virtual, que a gente trabalha aqui de duas formas. O convidado ele pode vir ao estúdio, como a gente está fazendo aqui agora, ou ele pode fazer da casa dele ou de onde ele estiver, em qualquer cidade. A gente faz de modo remoto também. E de forma remota nós já recebemos aqui no podcast uma convidada lá do Maranhão, que faz parte lá do grupo das mães que usam o canabidiol. Nós já tivemos também uma convidada lá do Ceará, que é uma advogada, que lançou uma cartilha junto com uma outra mãe lá de Tailândia, tá? do Instituto Maria de Lourdes. E, assim, é muito prazeroso estar recebendo essas inúmeras pessoas que têm experiências, que têm conhecimento a repassar para as pessoas que estão nos acompanhando toda semana. E não é diferente aqui com você. Hoje nós estamos falando de atividade de vida diária e, claro, como tudo que é bom dura pouco, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Em relação à atividade de vida diária, que mensagem você deixaria para os pais que estão nos acompanhando agora nesse momento, como uma mensagem final? A gente que já está fechando aqui esse episódio, o que você poderia sugerir para os pais em relação a essas questões da atividade de vida diária? Porque quando se fala de atividade de vida diária, a gente pensa logo nas dificuldades do dia a dia, né? Que os nossos filhos têm. E aí eu queria que você deixasse aí uma mensagem final ou que recomendações você daria enquanto mãe, enquanto
futura psicóloga, enquanto professora, dessas estratégias que você tem usado e tem dado certo também, pode ser, tá bom? Sim. Uma mensagem com mais uma explicação sobre a atividade de vida diária. Sim. Né? Que existem as básicas e existem as instrumentais. Né? As básicas são aquelas que a criança precisa comer sozinho, banhar sozinho, ir para a escola, entrar num carro, subir numa moto para ir para a escola. Né? E nós temos as instrumentais, que são as tarefas mais complexas, né? Que requer mais autonomia deles. Também inclui um certo autocuidado, né? Mas preparar uma refeição, quando eles já estão maiorzinhos, né? Gerir um dinheiro, né? A gente dá um dinheirinho para eles comprar alguma coisa, eles têm que saber gerir aquele valor. Cuidar da casa, né? Porque eles precisam também ajudar nos deveres de casa. Então, envolve outras mais complexas, né? Que para eles já seria mais difícil. Só que é necessário. É muito necessário a gente ensinar os nossos filhos dentro de casa como desenvolver essas atividades para que eles possam ser mais autônomos. Porque a gente, às vezes, até alivia o nosso cargo como pai, mãe, Sim. quando eles são crianças mais autônomas, né? Quando eles tomam um pouquinho mais de consciência de que estão ajudando. Ah, muito obrigado, meu filho, você varreu aqui o seu quarto. Nossa, que legal, já me ajudou muito. Né? Sempre com muita paciência, incentivando bastante. Né? Eu sempre fiz quadros de rotina, caso obedeça, a gente vai tomar sorvete, vai fazer alguma coisa. Né? E outra situação que eu queria comentar, que não é dentro da atividade de vida diária, mas ajuda muito, muito os pais e as crianças. Inclusive, foi uma dentista que essa semana me alertou muito, que ela é uma dentista autista. Na verdade, ela tem dupla personalidade. Daqui de Marabá? Daqui de Marabá, aqui? do posto legal. de saúde. E ela falou, mãezinha, corta glúten, que o seu filho vai se desenvolver muito mais. Aí eu falei, realmente é uma coisa que eu tento cortar bastante. Né, eu compro macarrão sem glúten. Todo mundo lá em casa odeia, mas eu compro. Aquele macarrão. O meu filho come, então tá bom. Macarrão de arroz. Não, é sem glúten. Não sei se é de arroz, porque eu nunca percebi, assim, nunca li direitinho. Se for de trigo, tem glúten. Né? E, assim, evitar realmente o glúten, porque inflama. Eu acompanho muitas mães na PAI e nas clínicas, né? Elas levam muito lanches industrializados. Biscoitinhos, tudo enquanto, gente. Ai, nossa, eu fico triste, porque está inflamando tanto a criança que já tem um cérebro tão diferente, que qualquer coisinha já se irrita, já se desregula, né? E a alimentação, ela é tão importante e esses pais estão pecando bastante mesmo na alimentação dessas crianças. E isso é muito importante. Então, pais, mães, é difícil. Eu sei porque eu convivo com 2 autistas, né? Eu sou TDAH, diagnosticada mesmo com TDAH. Sim. E eu sei como é ter uma mente que pensa em tudo ao mesmo tempo, que faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Não é fácil. Mas existe tratamento, né? A gente tem que entender que existem os tratamentos, não só medicamentosos, não só dos profissionais, como nós em casa também. Né, tentando fazer com que a criança coma melhor, tentando fazer com que a criança desenvolva uma habilidade de vida diária mesmo dentro de casa, né? Tirar o prato da mesa, ajudar até a lavar uma louça, coisas comuns, mas isso desenvolve tanto a parte motora da criança, sabe? Então, se os pais tivessem ideia do quanto eles desenvolveriam seus filhos, se colocassem eles para estar ajudando em casa, nessas pequenas ações dentro de casa, eles iriam ficar assim, surpresos. Nossa, foi quase a mesma coisa do terapeuta. Parece que eu trabalhei com meu filho essa habilidade aqui em casa, parece que foi a mesma coisa que o terapeuta desenvolveu lá. Gente, as crianças precisam ser desenvolvidas.
mesmo que elas sejam neurodivergentes, mesmo que cada uma tenha o seu tempo, cada uma tem a sua especialidade ali, a sua, a sua maneira diferente de ser, né? Mas a gente precisa desenvolver os nossos filhos. Eles serão o futuro, né? Eles serão nós Sim, daqui uns anos. E a gente precisa deixar essas crianças serem independentes e autônomas. Então depende da gente, não depende somente de médico, né? Que a gente verdade. possa ser consciente quanto ao que nós estamos propondo para os nossos filhos, comprando, né? Porque eu entrei nessa área, é muito importante. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Comprando no supermercado, dando para os nossos filhos, desenvolvendo eles em casa, porque os pais deixam as crianças muito tempo no celular e TV e, infelizmente, só atrasam o desenvolvimento dessas crianças. A gente vê crianças, né, como eu trabalhava muito em escola, Sim. então eu via crianças que não têm diagnósticos, não têm mesmo assim nenhuma característica diferente, e elas não eram muito bem desenvolvidas, porque o pai e a mãe não desenvolviam em casa, acabava trabalhando demais, a criança ficava solta em casa com a TV, com o celular e pronto. Então, a responsabilidade é nossa, sejamos conscientes. Você falou que tem 2 filhos, né, autistas. Sim. Aí você falou da filha, em relação ao diagnóstico dela, o primeiro diagnóstico. Como foi do seu filho? Olha, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, assim, porque eu Sim. desde 1 ano e meio já desconfiava, né? Uhum. Inclusive a doutora Valéria Caselli, muito conhecida aqui, né, pediatra, Uhum. ela, aos 8 meses, falou assim: mãezinha, você já ouviu falar sobre o autismo? Aí eu, sim, eu já, né, professora e tudo, e já tinha lido também 2 livros sobre, e eu percebi que ela percebeu algo nele. Mas o que eu podia fazer? Deixar o tempo passar mais um pouquinho, né? Que naquela época a Sim. gente não tinha, né? 6 anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento de que quanto mais cedo a gente tratasse, seria melhor, né? O desenvolvimento Uhum. deles. Então, eu deixei para quase 2 anos. Aí, quando eu marquei, realmente não tinha para onde fugir. Ele era autista, ele estava estampado mesmo, né? Ele já estava com muita estereotipia, com muitas características mesmo. E foi um baque muito grande. Foi um baque muito grande, porque, nossa, eu não estou acreditando. E ainda veio o baque duplo, porque para mim que Sim. eu tinha só uma filha TDAH, não também Sim. autista, né? Mas depois eu fui perceber que na minha família paterna Sim. tem muitos autistas. Ah, mas sem o diagnóstico. Alguns têm, mas pouquinhos que têm. Ah, tá. Outros não têm, mas também está assim estampado, né? Alguns. Sim. E, inclusive, o professor agora na faculdade, semana passada, ele participou de um simpósio e ele falou na sala, né? Na Uhum. terça-feira, se não me engano, quarta-feira, na faculdade, ele falou que lá foi batido o martelo. Autismo é genético. Aí eu falei, com certeza, professor, porque na minha família tem muitos. Eita. Mas é genético. E, Eu estou fazendo a avaliação para saber se Pra realmente saber, eu né? tenho o TEA, né? Porque o TDAH já foi feito, eu tenho realmente. Eu já desconfiava, já dizia que eu era mesmo. E assim, porque quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, né? Então, Uhum. psicopedagogia Vai vendo as já nos dá características. um rumo muito grande, né, para essa parte, quando as pessoas são diferentes. E é realmente genético, né? Eu olho muito, eu sou mais de observar. Então, eu chego nos locais, eu observo muito os pais também dos autistas. Tem alguma característicazinha ali. É genético, né? Pode o pai não Sim. ter, mas a avó tinha, algum tio tinha. Alguém da família, né? Sim, É porque, a probabilidade, agora eles bateram, é genético. Priscila, você falou que é TDAH, né? Também tem o Sim. diagnóstico. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Quais são as principais dificuldades assim que você encontra, né, para realizar as atividades de vida diária? Você tem alguma? Tem. Tem sim. Porque geralmente as pessoas que têm TDAH, que são TDAH, a gente não
é muito diurno. Sim. A gente não acorda com toda a disposição do mundo, né? Para mim, o dia começa a ficar legal a partir das 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã, o dia tá melhor, Tá né? começando. Antes disso, eu levanto, eu levo o menino para a escola, eu vou para a faculdade, mas não é legal para mim. A gente enfrenta, né? Sim. Depois de adulta, a gente aprende a enfrentar. E a questão da organização do tempo. Eu me perco muito na organização do tempo. Eu tenho que ficar com despertadores, né? Eu sou bastante esquecida porque o meu TDAH ainda ele é um misto, né? A Sim. desatenção, a hiperatividade. Eu era uma criança que corria, não ficava quieta também. Eu era mais obedientezinha, só que eu não ficava quieta mesmo. E hoje também, eu caminho rápido, eu faço tudo muito rápido, né? E a questão também, porque querendo ou não, gente, quando o seu cérebro é neurodivergente, você tem algumas facilidades de desenvolver alguma outra, não diria comorbidade, mas alguma outra situação como a ansiedade, a Sim. depressão, você fica mais sujeito, porque o seu cérebro ele não é como os outros que pensam em cada coisa ao mesmo no seu tempo, que recebem um ar do mesmo jeito, né? O ambiente está mais frio, né? A gente já começa a se sentir meio diferente, né? Está mais barulhento, a gente já consegue ficar mais incomodado. Então, querendo ou não, o nosso corpo, né, principalmente a mente, é bombardeado durante o dia. Então, a gente se cansa mais fácil, mais rápido, precisa descansar muito mais do que os outros. A minha filha e eu mesmo, nós precisamos descansar bastante, dormir mais. Então, isso às vezes muitas pessoas não entendem, né? Mas é uma característica mesmo do TDAH. Infelizmente, a mente cansa mais rápido. Então, dormir ajuda a descansar, né? Por mais que nem dormindo a gente tem sossego. A mente não para, né? Em momento nenhum. Mas a gente consegue descansar mais um pouco. Aí acorda um pouco mais disposto. Certo. E os pais que têm filhos só TDAH, pesquisem também, entendam. Não é... ele é só TDAH. Ele não é autista, mas ele tem muita dificuldade em situações que, para outras pessoas, né, são normais, são básicas, são clichêzinho. Para a gente já não é normal. Então, por isso que eu sempre falo, estudem, leiam muito, né? Assim, eu não tenho hiperfoco em estudo, mas é uma coisa que eu aprendi a gostar demais, porque nos liberta, nos dá um conhecimento que a gente consegue lidar mais fácil com a vida. Verdade. O que você mais considera assim, essencial para promover a autonomia nas atividades de vida diária? Olha, a organização da casa. Porque as crianças têm uma dificuldade muito grande de organizar, né? Tem muitos pais que cobram em excesso e tem pais que são completamente liberais. Nenhum nem outro está certo. O que a gente precisa ter é equilíbrio, né? Saber que existe tabela, uma tabela do que a criança já consegue fazer com todas as idades, né? Com cada idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, a gente tem que seguir um pouquinho essas tabelas e também olhar se a criança tem realmente um desenvolvimento legal para realizar aquela atividade. Mas a atividade de organização do lar, gente, ajuda a família inteira. Porque tudo no lugar, tudo no seu lugar, tudo no seu devido lugar, faz com que a casa fique em mais harmonia, faz com que todo mundo ali conviva com uma certa paz, leveza, né? Porque o ambiente está organizado. Isso que eu bato muito a tecla lá em casa. Eu bato bastante. Organizar, vamos organizar, porque é bom a gente ter um lar limpo, um lar organizadinho, né? Traz leveza para a vida. A gente chega, nossa, que casa legal que a gente mora, né? Então, assim,
Os pais, antigamente mesmo eu trabalhava muito e sempre tinha uma pessoa para me ajudar em casa. Uhum. Então a minha filha, no começo, digamos que não teve muito esse ensinamento. Eu ensinava ela a cuidar do quarto Sim. dela, só que não do lar todo, né? Uhum. E eu vejo que essa dificuldade, desde pequenininha, foi acompanhando na vida dela, né? Foi acompanhando ela. E isso atrapalha. Isso atrapalha A ela ter mais independência, higiene. né? Não, e ela ter mais higiene, até mesmo no próprio quarto, Sim. né? Com as suas roupas, com tudo. Né? Então, é importante a gente bater nessa tecla, a criança ajudar a organizar o lar. É uma atividade que vai desenvolver em tudo o filho e tornar ele mais autônomo dentro da sua casa, porque a gente convive, das 24 horas, a gente convive 8, 9, 10 horas fora de casa. O restante é dentro de casa. Então, por isso Sim. que é a parte super importante, a atividade de vida diária, a criança se desenvolver com a organização do lar e com alguma outra coisa. Vamos pegar as coisas na geladeira para fazer comida, né? Pega Sim. as verduras, né? Todos os temperos, tudo que for Uhum. precisar. Está ajudando, por mais que às vezes eles sejam um pouco mais, digamos que, desastrados, né? Porque alguns têm a coordenação motora fina um pouco ruim, às vezes a grossa um pouco ruim, mas isso ajuda a desenvolver. Né? Quando a gente coloca a criança para fazer alguma coisa dentro de casa, a gente está desenvolvendo ela. Legal. Priscila, e assim, tem a questão dos fatores emocionais, né? A ansiedade, a questão da autoestima. Como é que esses fatores emocionais, como a ansiedade ou a autoestima, influenciam na realização das atividades de vida diária? Porque assim, se a criança tem uma baixa autoestima, a criança ou adolescente, né, tem uma baixa Sim. autoestima, geralmente ele fala, não consigo. Hum, Eu não consigo, mas eu não sei, mas eu não consigo, eu já tentei e não consigo, né? Infelizmente, isso vem da ansiedade, né? Isso uhum, vem da ansiedade da pessoa ficar muito pressionada ou ficar muito com medo de não conseguir fazer e o pai ou a mãe vir falar alguma coisa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que uhum. falar para a criança quando ela não acerta, né, algo. Olha, meu filho, você quase acertou. Se fizesse assim, assim, ó, talvez ficaria melhor, não é? Sim. E não falar, você não acertou, você fez errado. Né? Então, às vezes, a gente causa uma baixa autoestima nos filhos. E isso gera ansiedade. E isso vai gerar ansiedade, com certeza. E outra situação Sim. muito importante, os pais atípicos precisam de cuidado mental. Os pais atípicos é um bom tema, viu? Para outro podcast. Precisam de cuidado mental. Não Sim, existe sim. um pai atípico, pode ser PCD, pode ser qualquer outro transtorno. Os pais precisam de acompanhamento psicológico, porque, gente, nós somos bombardeados com muita cobrança. Só pelo nosso filho já ser diferente, a gente já também fica abalado. Uhum. É muito complicado os olhares, é muito complicado o julgamento dos outros, por mais que problemas sejam dos outros que estão olhando, que estão julgando. Sim. Mas quando o pai não está bem, aquilo afeta ele, sabe? Então, o pai precisa muito ser assistido, ser cuidado mentalmente. Muito bem. Conversamos aqui com a Priscila Alencar. Ela que é mãe atípica, também estudante de psicologia, professora. Falamos sobre atividade de vida diária na perspectiva da psicologia. Então, você que está nos acompanhando aqui no podcast Autismo em Foco, a gente agradece de coração o carinho da sua audiência. Você que ainda não segue o canal da MESP TV no YouTube, siga, né? Comente aí, compartilhe os nossos episódios. Nós temos vários episódios, já tratamos aqui durante esse quase um ano de existência do podcast de vários temas.
E hoje nós estamos conversando sobre um tema de grande relevância que tem a ver com o cotidiano, principalmente das famílias atípicas. O nosso podcast chama-se Podcast Autismo em Foco, ou seja, nós temos aqui como objetivo principal trazer temas relacionados ao autismo. Estamos trabalhando com o apoio da doutora Paula Monteiro, neuropsicóloga, e também da Rema Dedetização, Controle de Pragas e Vetores. E nós finalmente chegamos aqui ao final de mais um episódio. Só temos a agradecer a Priscila Alencar, que nos trouxe aqui vários ensinamentos. Com certeza, os pais que estão nos assistindo, as mães que estão nos assistindo vão seguir as suas recomendações, principalmente no que diz respeito à questão do glúten, né? A questão das atividades de vida diária, pedir para o filho ajudar nas atividades de casa para que ele se desenvolva, porque afinal nós, enquanto pais, nós temos que ensinar assim, aos nossos filhos, né? E principalmente essas questões de saber arrumar a sua cama, ajudar ali nas atividades de casa é de grande relevância, tá? E assim, ter muita paciência, foi o que ela enfatizou, né? Nossos filhos são capazes de aprender. Sim. E com esse trabalho diário, né, com muita paciência, com certeza, eles vão conseguir exercer essa atividade que para eles pode ser difícil, mas não são atividades que são impossíveis de se aprender. Então, com tempo, com paciência, com dedicação, estratégia, procurando ajuda de profissionais como psicólogas, terapeutas ocupacionais, eles podem sim nos auxiliar nessas atividades de vida diária. Psicopedagogos são profissionais altamente capacitados, né, que estudaram para isso e podem nos auxiliar nisso. Priscila, estamos chegando ao final. Dê as suas considerações finais, aí depois volta comigo e a gente encerra aqui mais um episódio. Primeiramente, quero agradecer de coração a tua participação aqui, tá? As portas do podcast Autismo em Foco estarão sempre abertas para você, enquanto mãe, enquanto profissional, e sempre que quiser, a gente pode marcar, você vem aqui, a gente fala sobre algum tema que você queira, né, apresentar aqui para nós, tá bom? Eu quem agradeço, né, muito de coração esse convite e espero que eu tenha ajudado, né, bastante pessoas a enfrentar essa causa, né, que não é muito fácil, mas sim será prazerosa e eu desejo que cada família consiga desenvolver os seus filhos, que sejam independentes, que sejam pessoas que contribuam muito, muito com o nosso mundo. E estudem, gente. Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast Autismo em Foco e na semana que vem a gente vem com mais uma temática especial aqui para você que nos acompanha toda quarta-feira e estamos chegando no dia 19 de setembro a mais um ano, aliás, ao primeiro ano, né, do podcast Autismo em Foco e durante o próximo ano que está vindo aí, a gente vem com muita programação para você. Toda semana uma temática diferente, um profissional diferente, um convidado diferente para trazer conteúdo e muita informação para você. Para você que está nos acompanhando, já está no comentário fixado o link para o certificado. Adquira já o seu certificado e seja feliz aqui no podcast Autismo em Foco. Vamos dar o tchau aí para o pessoal que está nos acompanhando, Priscila? Vamos lá, tchau. Obrigadão. Ultra velocidade de verdade só na Júpiter Internet. O melhor suporte técnico, Wi-Fi 6 e uma promoção imbatível. Plano residencial de até 700 MB por apenas R$ 9,90 na primeira mensalidade. E o melhor, só vence um mês após a instalação. Corre para a Júpiter, aqui a sua conexão é em ultra velocidade.